Então galera, o vídeo hoje vai ser sobre nacionalismo. Nós vamos debater se existe ou não um nacionalismo revolucionário. Atualmente no Brasil, por causa das manifestações coxinhas que pediam impeachment, estava todo mundo de verde e amarelo cantando o hino nacional, existe uma ideia muito difundida que o nacionalismo é uma ideia essencialmente conservadora, que os marxistas não têm nada a ver com a defesa da nação, com o nacionalismo. Na verdade não é bem assim. Nós não vamos tratar do nacionalismo e da ideia de nação de origem oriental. Como bem sabemos, a China e a Coreia, por exemplo, são nações milenares que existem há mais de 3.000 anos. Por questões de tempo, vamos ficar restritos ao nacionalismo que tem origem no Ocidente. A partir das revoluções burguesas, a Revolução Inglesa, chamada Revolução Gloriosa, e a Revolução Francesa, se constituiu uma ideia de nação enquanto a unidade de um povo contra os privilégios feudais, contra as camadas feudais. A ideia básica era o seguinte: existia um terceiro estado que congregava camponeses, artesãos, o proletariado em nascimento e a burguesia, e esse terceiro estado constituía o povo, os verdadeiros representantes dos interesses, do símbolo e da história da nação, que tinha que derrubar a monarquia, o estado absolutista e as camadas feudais, que eram como se fossem parasitas extremos ao corpo nacional. A ideia de nacionalismo, quando ela surge, a ideia de nação, ela surge como um elemento essencialmente progressista na história. Surge para combater o regime feudal. Só que, com a consolidação da burguesia no poder e a consolidação do capitalismo nesses países da Europa, especialmente França e Inglaterra, o nacionalismo ele toma um caráter reacionário. A partir de então, a ideia de defesa da nação surge como uma justificativa para invasões neocoloniais em outros países e outros territórios de África e Ásia principalmente, e surge como a ideia de que vamos deixar de lado, secundarizar as contradições de classe interna e vamos todos nos unir em prol da defesa da nação. Então, a ideia do nacionalismo, da defesa da nação, ela toma um caráter de esconder as contradições de classe e justificar as práticas imperialistas dos países centrais do capitalismo. Sendo que já na época de Marx e Engels se percebeu que a ideia da defesa da nação na Inglaterra tinha um caráter diferente do que na Irlanda. A Irlanda era um país que era colônia da Inglaterra, que era dominado e seu povo era oprimido. Então a defesa da nação irlandesa tinha um caráter revolucionário, porque significava combater o domínio colonial inglês e movimentar as classes populares contra o invasor estrangeiro e contra as classes internas associadas a esse invasor. Depois da Segunda Guerra Mundial, é que o nacionalismo com tons emancipatórios emerge com força no cenário histórico. Ao fim da Segunda Guerra, há um processo mundial de descolonização com foco em África e Ásia, e esses processos, essas revoluções nacionais de libertação, elas têm um nacionalismo como um norte de ação. Nesse período histórico, a gente vê surgir governos e projetos de desenvolvimento de libertação nacional, como o de Nasser no Egito, a Revolução Verde de Gaddafi, os movimentos negros de libertação liderados por Amílcar Cabral, Samora Machel, Patrice Lumumba, que são movimentos nacionalistas que defendem a ideia da nação numa perspectiva anti-imperialista. Aqui no Brasil, nesse mesmo período, existia também um nacionalismo de esquerda. O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que era o maior partido à época do movimento operário, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, o partido de Vargas, de Jango e de Brizola, eram partidos profundamente nacionalistas que defendiam uma revolução nacional libertadora contra o imperialismo, contra o latifúndio, em defesa da democracia, da soberania nacional, da melhora da qualidade de vida do povo. Então era um nacionalismo que foi derrotado pelo golpe empresarial militar de 64, acho que era um nacionalismo de bases profundamente populares, intimamente ligados à defesa da nação enquanto à defesa dos interesses da maioria do povo trabalhador brasileiro. É claro que dentro dessas experiências de nacionalismo de caráter emancipatório, existe uma distinção fundamental, que é o nacionalismo burguês e o nacionalismo revolucionário. O nacionalismo burguês, em países de capitalismo dependente e periférico, tal como o Brasil, significa uma união policlassista, todas as classes internas, o que inclui burguesia e proletariado, em defesa dos interesses da nação, da soberania nacional, das riquezas nacionais, do combate ao imperialismo. Esse nacionalismo burguês
ele é falho, porque ele não leva até as últimas consequências a defesa da nação. Ele entende que é possível, associado com a burguesia, defender o país do imperialismo, quando a gente sabe que, historicamente, a burguesia brasileira, ela se associou ao imperialismo estadunidense para vender, entregar os interesses da nação. A burguesia é, como se diz a linguagem, entreguista. Um exemplo disso é o pré-sal, que é a entrega de uma riqueza fundamental do nosso país e que a burguesia brasileira apoiou e apoia totalmente a privatização do pré-sal e de outras riquezas. E existe o nacionalismo revolucionário, que é a ideia de que, em um país dependente e periférico, tal como o Brasil, a defesa da nação, a conquista da soberania nacional, só vai ser alcançada num processo revolucionário de combate ao capitalismo e imperialismo. É tarefa da Revolução Socialista conquistar a soberania nacional. Para ser consequente, esse nacionalismo ele tem que ser necessariamente anticapitalista. Um exemplo significativo disso é Cuba. O processo revolucionário cubano foi um processo socialista profundamente nacionalista, onde os revolucionários acreditavam que a defesa da nação só seria consequente com a derrubada do capitalismo. Não à toa, Che Guevara, no seu famoso discurso da ONU de 64, ele termina dizendo pátria ou morte. O pátria ou morte de Che Guevara significa a defesa da pátria até a morte, e ela só é consequente com a defesa e a construção do socialismo. Existe sim um nacionalismo revolucionário que compreende que a defesa da nação, dos interesses nacionais, da riqueza nacional, é fundamental num país dependente e dominado pelo imperialismo como o Brasil, e que esse nacionalismo ele só é consequente se é anticapitalista, se é atrelado à luta contra o capitalismo. Então, os comunistas, eles defendem sim a nação, eles têm um elemento nacionalista, porque só nós defendemos de verdade o interesse do país e não os conservadores verde e amarelo do hino do Brasil. E aí galera, esse foi mais um vídeo do canal Machiavelli TV. E aí o de sempre, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, dá essa força. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários que a gente tá respondendo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.